todos. Meu nome é Daniel Soffer, eu sou o fundador da empresa DSA e eu vim hoje falar sobre o uso do etanol, quase, não vou dizer na contramão de tudo que todos dizem, mas de uma forma um pouco diferente daquela que costumeiramente é levada. De certa forma, vou pegar o gancho na apresentação do Jaime, quando ele colocou o uso do etanol em motores no ciclo diesel. Eu não vou falar de motores no ciclo diesel, mas sim de motores que nasceram diesel e podem queimar etanol em um ciclo que, do ponto de vista estritamente técnico, não segue nem o ciclo Otto e nem o ciclo diesel. Isso vai ser um outro ciclo que, em algum momento da história, alguém vai batizar. Mas hoje eu vim falar não muito profundamente da parte técnica, porque sendo depois do almoço eu corro o risco de perder a plateia para o sono, mas já me coloco à disposição para entrar em detalhes mais técnicos para os apaixonados mais adiante. Eu vou mais ou menos discorrer rapidamente sobre qual é a visão que a gente está trazendo. É uma nova, eu vou além, não é só uma nova tecnologia, até num evento recente, é uma nova rota tecnológica, porque uma tecnologia, ela existe por si só. Uma rota tecnológica é aquilo que, além de trazer inovação técnica propriamente dita, abre caminhos para que ulteriores inovações e possibilidades possam ser implementadas a partir da mesma. Então, se pudermos passar para o primeiro slide, por gentileza. Segundo, esse aqui é só um título. Eu não vou ser muito técnico, mas só para enquadrar o problema, é necessário que se entenda por que não basta pegar um motor pesado, que nasceu para operar no ciclo diesel, e simplesmente esvaziar-lhe o tanque e colocar etanol no seu tanque. Isso não vai funcionar e existem razões técnicas profundas para isso. De maneira simplificada, a gente pode fazer a seguinte comparação. Sem adentrar nos meandros do que é um ciclo diesel e um ciclo Otto, o que acontece é que para qualquer combustão, num motor a combustão interna, que é mais peculiar, ou até nos motores a combustão externa que o Jaime trouxe do século XIX, qualquer combustão demanda 3 componentes: um combustível, o comburente e uma energia de ativação. Sem um dos 3, a combustão não vai acontecer. E diferentes combustíveis demandam diferentes energias de ativação. O ciclo diesel, ele permite o início, a deflagração da combustão, meramente pela compressão do ar que está colocado dentro da câmara de combustão, sem necessitar, sem demandar da introdução de uma energia de ativação fornecida de fora do motor para dentro dele. E o ciclo diesel assim permite sua operação unicamente pelo fato que se vale de moléculas, como combustíveis, que permitem o início dessa combustão a temperaturas, a energias de ativação mais baixas. Graficamente, isso pode ser exemplificado pela molécula típica, a molécula média do diesel. O diesel não é nenhuma substância, o diesel é uma mistura de hidrocarbonetos, então tem cadeias mais curtas e mais longas, mas o diesel mediano vai ter uma molécula com 14, 16 carbonos alinhados, enquanto que o etanol só tem dois carbonos alinhados, e o metano é o mais compacto e menor hidrocarboneto possível na natureza, com um único carbono. Quanto mais compacta e menor a molécula, maior a energia de ativação necessária para se deflagrar a sua combustão, para iniciar a combustão. Consequentemente, via de regra, não seria possível de forma simplória tirar um combustível com uma energia de ativação baixa, substituindo-o por com energia de ativação alta, sem fazer algum tipo de modificação no motor. Próximo slide, por gentileza. Eu trouxe, até em respeito e reverência aos dois criadores, todo mundo fala o tempo inteiro sobre o ciclo Otto e o ciclo diesel,
eu não sei quantos de nós pararam realmente para, primeiro, entender de onde vieram os dois nomes e em que momento. Estamos até num ano emblemático, completamos esse ano 150 anos da criação do ciclo Otto. E de maneira, sem adentrar demais em detalhes técnicos, o ciclo Otto, ele tem a sua energia de ativação fornecida externamente, comandada, via de regra, mediante uma centelha. Graças à temperatura entre os eletrodos da vela, onde se deflagra a centelha, é possível atingir temperaturas que permitem a ativação da reação de praticamente qualquer combustível. Então, a gente tem a capacidade de projetar motores ciclo Otto para os mais variados combustíveis. Porém, justamente pelo mecanismo de propagação da chama dentro da câmara de combustão, há uma limitação à taxa de compressão possível no motor ciclo Otto. E eu sei que pode ser que eu esteja falando um monte de coisas por demais técnicas, mas quando o Jaime traz o que eram os motores dedicados a álcool, porque ainda se chamava álcool nos anos 80, eles divergiam dos motores a gasolina na mesma época, justamente porque, pelas características do etanol, ele permite uma taxa de compressão maior e, consequentemente, se tinha eficiência energética, eficiência termodinâmica maior. Quando o Jaime aponta para a volta de motores e de veículos leves dedicados a etanol, ele intrinsecamente aponta para a busca de maiores taxas de compressão geométricas no motor e, consequentemente, maior eficiência energética no motor. O motor ciclo Otto, pela característica de como se propaga a combustão dentro da câmara, vai ser limitado em eficiência energética e vai ser limitado em torque, principalmente em baixas rotações. Em contrapartida, o motor ciclo diesel, ele, por utilizar, via de regra, moléculas longas, com baixa demanda de energia de ativação, não demanda que se entregue uma energia de ativação de fora para dentro. A simples compressão do ar é suficiente para que se atinjam temperaturas aptas a iniciar a combustão quando o combustível lá for injetado. Então, no motor diesel se comprime apenas ar e se injeta o combustível no momento em que se deseja deflagrar a combustão. Pela alta taxa de compressão, que não é um fator limitador, pelo contrário, é um fator desejado no ciclo diesel, pela diferença de como se faz a combustão dentro do motor, ele nasce com uma elevada eficiência energética. E mais, ele permite que se entregue alto torque em baixas rotações. Próximo slide, por gentileza. E, então, mais um, por favor. Qual era o desafio que nós nos pusemos? A de encontrar uma solução tecnológica capaz de permitir o controle da combustão dos hidrocarbonetos de cadeia curta, isso inclui o etanol, mas também o metano e o biometano, em motores pesados e gerando alto torque, mesmo em baixíssimas rotações. Fazê-lo de forma que não só seja possível buscar, Jaime, como você bem colocou, uma solução pontual, com, por exemplo, os carros de aplicativo, mas sim que seja possível gerar uma tecnologia apta a fazer retrofit em todo o parque existente. E é claro, naturalmente, se é possível retrofitar, também igualmente possível aplicar essa tecnologia em motores novos. E fazer tudo isso, não só mantendo a arquitetura original do motor, mas, consequentemente, a manutenção da arquitetura original do motor, também manter a sua eficiência termodinâmica e, se possível for, mediante boas práticas de gerenciamento de combustão, levemente aumentá-la. E é sobre isso que a gente se versou. Próximo slide, por gentileza. Muito brevemente, apresentar o louco que está a vos falar. A DSA é uma empresa que eu fundei 30 anos atrás e, para minimamente nos credenciar a falar o que estamos falando e sobre o que estamos falando,
a trajetória da DSA, que é uma empresa 100% brasileira, é uma empresa de pequeno porte e que se orgulha de ser pequena e independente até hoje, com tecnologia própria para a criação de todo o sistema de gerenciamento eletrônico do motor dentro de casa. Injetores de combustível, eletrônica 100% feitas pela DSA, e que ao longo do tempo, no nosso palmarés de trabalhos executados, temos trabalhos feitos desde motores de Fórmula 1, para alguns dos maiores fabricantes desses motores no mundo, até motores de termoelétrica. Então, eu brinco que de motores de 100 kg de peso a 180 toneladas, a gente brincou com mais ou menos todos os motores ao longo do tempo. Próximo, por favor. Acabou? Caramba, vou rápido. Então, me distraí. Próximo, por favor. De maneira gráfica, o sistema que a gente traz é um sistema que, dentro dos injetores, permite não apenas a dosagem do combustível para cada ciclo de combustão do motor, mas entrega dentro do próprio injetor a energia de ativação para a sua combustão. Então, já que já meu tempo vou muito rápido, de forma sucinta, isto efetivamente não corresponde nem a um ciclo diesel, nem a um ciclo Otto de combustão. Eu fico muito à disposição de todos para atender tecnicamente todas as perguntas e curiosidades. E, por favor, perguntem. Próximo slide. Um pouco da DSA, próximo slide. Mais um pouco da DSA e do que a gente faz, próximo slide. Aqui um exemplo real do sistema DSA aplicado a um motor. Do lado esquerdo da tela é o motor na sua configuração original 100% a diesel. No lado direito, com o nosso sistema de injeção a etanol. Como vocês podem ver, a gente não faz a modificação de 1/10 de milímetro sequer no motor. A gente traz para dentro da esfera de pesquisa e desenvolvimento a geração de injetores e sistemas que se encaixem como uma luva no motor. Próximo slide. E aqui, para coroar a razão de eu estar aqui, convite do Jaime, presidente do Instituto Nacional de Eficiência Energética, eu trago um pouco de dados justamente sobre a eficiência energética que é possível se obter com o que a gente está trabalhando, onde não só a gente mantém a eficiência energética do motor diesel, mas tem leve aumento da mesma. Próximo slide. E, finalizando, eu não vou dizer que a nossa visão é ver o etanol fora do ciclo Otto. A gente entende que o ciclo Otto é nativo para o etanol, mas a gente entende que é possível utilizar o etanol além do ciclo Otto. Eu não vou usar o termo ciclo diesel, porque não é um ciclo diesel, mas sim além do ciclo Otto. E com alguns minutos de atraso eu encerro. Obrigado. Obrigado, Daniel.